Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em um dos maiores mistérios da história e da fé. Quem foi o faraó do Êxodo? Muitos nomes são jogados na mesa, como Ramsés II, mas as evidências apontam para outra direção, uma direção que talvez você nunca tenha considerado. E se eu te dissesse que o faraó que enfrentou Moisés foi Tutmés III? Fique comigo, porque vamos desvendar essa história juntos, conectando a Bíblia, a cronologia e a arqueologia de uma forma que vai te surpreender. A Bíblia nos dá uma pista crucial, uma verdadeira âncora no tempo, lá em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. O texto diz que o Templo de Salomão começou a ser construído 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito. Agora, vamos fazer as contas juntos. Sabemos por registros históricos que Salomão começou a reinar por volta de 971 a.C. O templo começou a ser erguido no 4º ano de seu reinado, ou seja, em 966 a.C. Se pegarmos essa data, 966, e somarmos os 480 anos mencionados na Bíblia, chegamos a uma data específica para o Êxodo, o ano de 1446 a.C. É matemática simples, mas com um resultado poderoso. Então, a pergunta é: quem estava no trono do Egito em 1446 a.C.? A resposta não é Ramsés II, que viveu séculos depois. O seu período foi de 1279 a 1213 a.C. Uma pausa no vídeo. Estive nesse local onde se encontra essa estátua em 2017, a antiga cidade de Mênfis, no Egito. Ela tem 10 metros de altura e pesa 83 toneladas. O faraó reinante nessa época era o poderoso Tutmés III. Ele governou o Egito logo após a morte de sua madrasta, a famosa Hatshepsut. Tutmés iniciou seu reinado solo por volta de 1458 a.C., o que significa que, no ano do Êxodo, em 1446, ele estava no poder há cerca de 12 anos e tinha aproximadamente 35 anos de idade. Ele era um líder militar formidável, conhecido como o Napoleão do Egito por suas inúmeras campanhas vitoriosas. Um adversário à altura de um confronto épico. E há um detalhe trágico na vida de Tutmés que se conecta de forma impressionante com a narrativa bíblica. A 10ª praga, a morte dos primogênitos, foi o golpe final que quebrou a resistência do faraó. Registros egípcios, como uma inscrição no templo de Karnak, mencionam que o filho primogênito e herdeiro de Tutmés, chamado Amenemhat, morreu ainda jovem, aos 14 anos de idade. Isso o forçou a nomear seu segundo filho, Amenófis II, como seu sucessor. A morte do herdeiro do trono se encaixa perfeitamente na descrição bíblica da última e mais terrível praga que caiu sobre o Egito. A coincidência é, no mínimo, arrepiante. Mas as evidências não param por aí. Vamos olhar para o que aconteceu depois do Êxodo. O livro de Juízes, capítulo 11, versículo 26, nos dá outra peça do quebra-cabeça. No tempo do juiz Jefté, por volta de 1105 anos antes de Cristo, ele afirma que Israel já habitava a terra de Canaã há 300 anos. Se fizermos a conta partindo do Êxodo em 1446 e subtrairmos os 40 anos no deserto, a conquista de Canaã teria começado por volta de 1406 a.C. De 1406 a 1105, temos aproximadamente 300 anos, exatamente como Jefté afirmou. Essa cronologia faz todo o sentido. Agora, se o Êxodo tivesse sido em 1250, na época de Ramsés II, o período dos juízes seria espremido em 150 anos, o que contradiz a própria linha do tempo da Bíblia, que atribui cerca de 350 anos para essa era. A data de 1446 a.C. para o Êxodo simplesmente funciona. Ela alinha os eventos bíblicos de forma consistente. A arqueologia também entra em cena para fortalecer esse argumento. Existe uma famosa inscrição egípcia chamada Estela de Merneptah, datada do final do século XIII a.C. Está escrito na Merneptah, filho de Ramsés II, se gaba de suas vitórias militares em uma campanha na região de Canaã.
E adivinhem quem ele menciona? Ele diz: Israel está desolado, não tem mais semente. Isso é incrível. Para Merneptah mencionar Israel como um povo estabelecido e forte o suficiente para ser considerado um inimigo em Canaã, eles precisariam estar lá há muito tempo. Se o êxodo tivesse acontecido apenas alguns anos antes, sob o governo de seu pai, Ramsés II, os israelitas ainda estariam vagando pelo deserto. Não haveria tempo para eles se estabelecerem e se tornarem uma nação reconhecida na região. A estela de Merneptah, portanto, funciona muito mais como uma prova de que Israel já estava em Canaã há séculos, e não que haviam acabado de chegar. E tem mais. Por volta de 1400 a.C., encontramos uma série de documentos fascinantes conhecidos como as Cartas de Amarna. Essas Cartas de Amarna, ou Tabuinhas de Amarna, são um dos mais importantes conjuntos de documentos do Antigo Egito e do Antigo Oriente Próximo. São correspondências em tábuas de argila enviadas de governantes de cidades em Canaã para o faraó egípcio. Nessas cartas, um governador de Jerusalém, desesperado, pede ajuda militar ao faraó contra um povo invasor que ele chama de Abiru. Ele descreve como os Habiru estão tomando as cidades uma por uma. O nome Habiru é foneticamente muito próximo de hebreu. E a data, por volta de 1400 a.C., coincide perfeitamente com a época da conquista de Canaã sob a liderança de Josué, logo após os 40 anos no deserto. Poderiam esses Habiru serem os hebreus liderados por Josué? As peças se encaixam de uma maneira impressionante. Então, vamos recapitular. A cronologia bíblica de 1 Reis 6:1 aponta para o êxodo em 1446 a.C. Nessa data, o faraó era Tutmés III, um líder poderoso que tragicamente perdeu seu filho primogênito Amenemhat, aos 14 anos de idade. O período de 300 anos mencionado em Juízes se alinha perfeitamente com essa data, ao contrário da teoria de Ramsés II. A estela de Merneptah mostra que Israel já era uma nação estabelecida em Canaã muito antes da época de Ramsés, e as cartas de Amarna descrevem a invasão dos Habiru, prováveis hebreus, exatamente quando a Bíblia diz que a conquista aconteceu. Quando juntamos todas essas evidências, a imagem que se forma é clara e consistente. Tutmés emerge não apenas como um candidato, mas como o candidato mais provável para ser o faraó do Êxodo. Essa perspectiva não apenas respeita o texto bíblico, mas também encontra um forte apoio na história e na arqueologia, criando uma narrativa coesa e fascinante. O que você acha? Essa teoria faz sentido para você? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu adoraria saber o que você pensa sobre esse assunto tão intrigante. E se você gostou de desvendar esse mistério histórico conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Compartilha para os irmãos da igreja. Muito obrigado por assistir e até a próxima.